Muito boa tarde, meus amigos. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho do Bitcoin e do Ethereum e vou mostrar também como eu consigo identificar as tendências assim que ela inicia, tá bom? Então, começando aqui pelo Bitcoin, a gente viu que o Bitcoin animou, tá? Eu estou aqui no gráfico de 1 hora do Bitcoin, Bitcoin agora cotado a 67.945, tá? O que acontece? O Bitcoin aqui, pelo que eu estou vendo, no 1 hora, ele fez um ombro, cabeça ombro invertido muito claro aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, ver se eu desenho para vocês. Pincel. Ele fez um ombro, cabeça ombro invertido, certo? Muito claro e tá subindo agora, tá? Né? Parou de cair, pelo menos parou de cair. Qual o cuidado que eu tomaria aqui agora, nesse momento, tá? Eu não entraria no long exatamente aqui. Por quê? Muito provavelmente, se ele for subir mesmo, ele ainda vai vir acumular em cima da EMA 200 numa hora, tá? Ele não vai subir reto, muito provavelmente. Pode ser que aconteça? Pode ser que sim, tá? Mas olhando pelo 1 hora, eu vejo que ele ainda pode vir aqui fazer uma acumulação aqui acima da EMA 200 numa hora. Quando eu passo por 4 horas, eu vejo que a tendência ainda é de baixa, as médias ainda estão apontadas para baixo, EMA 200, 100, 50 e 20, tá? Apesar desse ombro, cabeça, ombro invertido aqui bonito, tá? O que a gente tem que tomar cuidado é só a acumulação. Se ele fizer uma acumulação aqui, muito provavelmente a gente vai ver o Bitcoin nos próximos dias ou nas próximas horas, aqui na casa dos até próximos 73 mil, que é onde está a EMA 200 no 4 horas. Aqui sim ele pode enfrentar alguma resistência, tá? A EMA 200 no 4 horas é uma baita de uma resistência, mas ele pode vir até aqui sim e acumular, ou para cair ou para subir, a gente não sabe ainda, tá certo? Então, só cuidado com esse detalhe aqui numa hora. Se for para entrar, segundo o meu setup, é claro, né? Eu esperaria uma acumulação aqui. Então, quando ele acumulasse, fizesse uma linha de tendência de baixa aqui acima da EMA 200 numa hora, no rompimento da acumulação aqui, daria para pegar um longzinho, tá? Até pelo menos ali a EMA 200 do 4 horas, tá bom? Quando eu ponho aqui, por exemplo, vamos botar aqui 4 horas, então ele volta no gráfico de 4 horas, a EMA 200 do 1 hora é a EMA 50. Então uma acumulação aqui acima da EMA 50 no 4 horas, tá? Eu esperaria um rompimento e aí daria sim para pegar um tradezinho bacana do rompimento da acumulação até aqui a casa dos 73 mil, onde fica a EMA 200 do 4 horas, tá? E tem também uma liquidezinha aqui em 72.300, ele pode muito bem vir aqui na casa dos 73 mil, tá? Mas eu esperaria essa acumulação para entrar no long do Bitcoin falando de trade, tá? Se você ainda não tem Bitcoin, já é válida a compra no spot, porque o BTC ainda está em sobrevenda semanal, tá? Como a gente pode ver aqui no RSI, ainda era como se você estivesse comprando BTC em maio de 2022, em junho de 2022, a 18 mil dólares. É onde se encontra o RSI do BTC hoje, tá? Então, assim, é uma zona muito boa para acumulação no spot, tá certo? O Ether, vamos passar para o Ether aqui bem rapidinho. O Ether está bem mais forte que o BTC, você vê que o Ether já varou a EMA 200 aqui, mas eu continuo com com o mesmo pensamento, tá? Eu não entraria no long aqui exatamente, eu esperaria uma acumulação acima da EMA 200 no 1 hora, eu estou no gráfico de 1 hora do Ether, tá? Então, muito provavelmente, o Ether, ele vem fazer aqui, o botão, ele vem dar uma acumulada aqui em cima da EMA 200, tá? E rompe, tá? E aí a gente vê aqui nessa acumulação uma linha de tendência de baixa. Então, quando ele rompe a linha de tendência de baixa acima da EMA 200, aí sim eu entraria no longzinho no Ether, tá? E qual seria o alvo do Ether aqui? Seria no 4 horas, justamente a EMA 200 do 4 horas, tá? Aqui na casa de 2.230. Daria para entrar e pegar um longzinho no Ether até essa região daqui eu vejo como o primeiro alvo do Ether 2220, 2230, tá bom?
Então seria aí uma valorização depois do rompimento da acumulação de mais 10, 11%, seria um belo tradezinho. A partir daqui, o Ether, da mesma maneira que o Bitcoin, ele provavelmente vai bater cabeça na EMA 200 de 4 horas e vai tomar uma decisão. Se ele vai reacumular aqui para subir ou se ele vai bater cabeça na EMA 200 para jogar mais para baixo. Isso a gente não sabe, tem que aguardar a cena dos próximos capítulos, tá certo? Mas eu quero falar para vocês também como eu consigo identificar a tendência dos ativos assim que ela inicia, tá? E para isso, eu já mostrei aqui nos vídeos, eu desenvolvi alguns aplicativos através de inteligência artificial que me avisam quando é que o ativo entra em tendência de alta, segundo o meu setup, é claro, tá bom? Então separei, por exemplo, alguns ativos aqui que entraram em tendência de alta, por exemplo, no 1 hora, tá? Então vamos lá, deixa eu ver aqui, a DEX, por exemplo, tá? DEX. A DEX, qual é o meu racional aqui na tendência de alta? Médias alinhadas, tá? EMA 20, 50, 100 e 200, todas alinhadas, paralelas, tá certo? Uma abaixo da outra. E preço do ativo acima da EMA 20. Então, o sistema me dá o alerta assim que essa condição é pré-estabelecida. Tá? Ele identifica, o sistema ele roda no automático, o programa de 1 hora. A cada 1 hora, ele percorre todos os ativos da Bybit futuros e me dá o comportamento do ativo. Então, de 1 em 1 hora, eu tenho alertas no meu computador me mostrando qual é o comportamento do ativo e aí sim eu olho para o ativo e tomo a decisão. Essa DEX aqui, que é um ativo totalmente fora do meu radar, tá? Deixa eu ver se o aplicativo, eu estou aqui no meu Trend Scanner de 1 hora, tá? Na última hora, o ativo me avisou que, ó, DEX recuperou acima da EMA 20 numa hora. Então, eu dou preferência para entrar nesses ativos de recuperação de média e não dos que acabaram de entrar em tendência. Então, vamos entender primeiro a DEX. Ó. Recuperou a EMA 20 no 1 hora. Então, quando eu volto aqui para a DEX, né, o que aconteceu com o ativo? Ele já estava em tendência de alta há bastante tempo, pelo menos aqui desde 22 de fevereiro, então é um ativo que está há 3 dias, segundo o meu setup, numa tendência de alta. Tá? Daria para entrar no ativo quando ele rompeu essa acumulação aqui, na casa dos 2,44? Daria, com stopzinho bem abaixo da EMA 200, mas eu preferia aguardar. Tá? E eu preferia aguardar uma acumulação e um retorno às médias, porque eu acho um pouco mais seguro. Mas dá para entrar sim. Tá? O que acontece aqui? Então o ativo ele vem na tendência de alta, enquanto ele não perde a EMA 200, o meu aplicativo ele continua me mostrando que o ativo, nesse caso a DEX, continua em tendência de alta. Ele só pararia de me mostrar ou me avisaria com um alarme caso a DEX fechasse algum candle de 1 hora abaixo aqui da EMA 200 do 1 hora. Como isso não aconteceu, o ativo veio mostrando, né, que estava em alta ainda na minha relação, só que quando ele perde a EMA 20, retesta a EMA 50 e volta para cima da EMA 20, é a entrada que eu mais gosto de fazer, tá certo? Então foi exatamente o que o meu aplicativo me avisou, recuperou acima da EMA 20 numa hora, tá? Isso foi no último candle das 13 horas, tá bom? Então o que acontece? Eu já tinha armado uma entrada aqui para quando, botei uma entrada condicional para quando ele rompesse aqui a casa dos 3,50. Ele veio, rompeu, tá segurando aqui acima da EMA 20, meu stop está aqui nos 3 dólares, tá certo? Então eu tenho o primeiro alvo de 1 para 1 aqui nos 4, tá? E como alvo final, vamos dizer assim, eu estabeleci um alvo 5,29, que é nessa liquidez aqui no 4 horas, tá? Me dando um trade aí de mais ou menos 1 para 3. Então é assim que meu sistema funciona, tá certo? Ele me avisa quando os ativos entram em tendência ou recuperam a tendência. Vamos olhar, por exemplo, essa ASP-USDT, que ele avisou que o ativo entrou em tendência. Aí eu paro e vejo lá como está a ASP, ASP-USDT.P, na Bybit Futuros, certo? Eu olho para ver como está o ativo. Primeiro eu olho as condições para ver se o aplicativo está me dando realmente o alerta certo, né? E está, por quê? EMA 20, 50, 100 e 200 estão uma abaixo da outra, tá?
Então, primeira condição acertada. Mas isso quer dizer que eu vou entrar nesse ativo? Não, não quer dizer. Quer dizer que ele entra para o meu radar, eu marco o preço aqui para comparar e voltar nele daqui a 1 ou 2 horas para ver como é que está, mas eu espero uma acumulação acima da 20 com rompimento para entrar no ativo, tá certo? Então essa ASP aqui, muito provavelmente eu ainda vou esperar ela perder alguma média, vou retestar aqui, por exemplo, a EMA 50 e recuperar a 20 para fazer uma entrada nela, tá? E aí eu pego, tiro daqui do meu sistema, DEX, já analisei, né? Vamos analisar mais uma aqui, ó. Kernel recuperou acima da EMA 20 numa hora. Kernel, vamos analisar esse ativo aqui. Kernel, inclusive eu acho que eu já tenho ele aqui na minha lista, porque por um acaso ele está na tendência de alta do 4 horas, tá? Por um acaso. E como é que você sabe, Cleber? Porque o aplicativo do 4 horas me avisou, tá? Então quando eu vejo aqui embaixo, deixa eu achar aqui a Kernel. Kernel. Vamos lá. Segundo meu aplicativo, a Kernel está na tendência de alta do 4 horas. Esse é o Trend Scanner 4 horas para alta, tá? Desde 24 de fevereiro, 13 horas. Ou seja, desde ontem, faz exatamente um dia que a Kernel está na tendência de alta no 4 horas, tá? E aí eu passo para o 4 horas e vamos analisar a Kernel. Qual é a minha condição para o ativo estar em tendência de alta segundo o meu setup? EMA 20, 50, 100 e 200 alinhadas, uma embaixo da outra, preço do ativo acima da EMA 20. Ok, o sistema me deu o alerta do ativo, certo? Muito bom. O que eu quero aqui agora para entrar na Kernel? Qual seria uma condição para entrar na Kernel? Um reteste de alguma média e a recuperação da EMA 20. Como ele está na tendência de alta no 1 hora e no 4 horas, eu volto aqui para 1 hora, certo? O que está acontecendo agora nesse momento com a Kernel? Nesse exato momento, o candle ainda não fechou, tá? Mas ele está perdendo a EMA 20, tá certo? Então, a Kernel, muito provavelmente, ela vai vir fazer algum reteste, ou na EMA 50, ou na EMA 100, ou até, quem sabe, na EMA 200 mesmo. Quando eu fico interessado na Kernel? Quando o sistema me avisar, assim que ela fizer o pullback dela, que o ativo retornou o preço acima da EMA 20. Tá? Então seria mais interessante para mim, porque olha, veja só o que o aplicativo me falou. Ó. Kernel recuperou acima da EMA 20. Ok, eu vim aqui, vi o ativo. Só que fechou o candle aqui de 1 hora acima da EMA 20. Só que o candle já está vindo para baixo da EMA 20 de novo, certo? O que o aplicativo vai fazer? Quando eu fechar a próxima hora, o aplicativo vai me avisar que a Kernel está em pullback. Não sei se dá para vocês ver aqui, por exemplo, ó, a Enso está em pullback, a Resolvo está em pullback, a Orbis está em pullback, a ESP está em pullback. Isso quer dizer o quê? Que ele está retestando algumas médias e que não perdeu a 200. Eu tenho aqui no momento com esse aplicativo, por exemplo, 61 ativos em tendência de alta, tá? São possíveis trades e isso é me avisado automaticamente a cada hora, tá bom? Então vamos lá. A Kernel, quando ela o alerta for me avisado novamente que ela recuperou a EMA 20, muito provavelmente vai ser uma entrada muito melhor do que agora, tá? Vou analisar isso aqui, ó. SXP entrou em tendência de alta numa hora. Vamos pegar SXP? SXP USDT.P na Bybit Futuros, certo? Bacana. SXP. Vamos lá. O que acontece aqui? Na SXP, eu não vejo as médias alinhadas totalmente ainda, tá? Eu prefiro ver mais uma acumulaçãozinha aqui, tá certo? O ativo está acima da EMA 20, mas eu ainda não enxergo uma acumulação para entrar no ativo. Por isso que eu não gosto quando ele me mostra que o ativo entrou em tendência, é só uma primeira condição, tá certo? Vamos olhar outro ativo aqui. Deixa eu olhar essa UAI USDT, ó. Recuperou a EMA 20. Vamos ver. UAI. UAI USDT.P. UAI USDT.P. Pronto. Esse ativo aqui para mim, por exemplo, já está numa condição melhor para a entrada. Por quê?
Primeiro eu vejo as condições, EMA 20, 50, 100, 200 alinhadas numa hora, uma embaixo da outra. Preço acima da EMA 20 numa hora. O que esse ativo fez aqui agora? Ele já veio retestar a EMA 200 uma vez. Ó. Ele fez esse pullbackzinho aqui e retornou para cima da EMA 20 numa hora. Então, esse ativo aqui é um possível ativo que vai valorizar nas próximas horas, tá? Porque ele já fez o pullback na EMA 200 e está recuperando, tá? Como eu sei um alvo, por exemplo, para esse ativo? Eu ponho no gráfico de 4 horas, tá? E vejo aqui topos, tá? O ativo, quando ele entra em tendência de alta, ele vai buscar algum topo. Eu não sei qual é. Então, eu marco os topos. Eu gosto da linha azul para demonstrar que tem liquidez aqui, tá? Então, o que eu faço? A gente tem um topinho aqui em 0,255 liquidez, tá? E dá para perceber também que essa UAI, ela também está em tendência de alta no 4 horas, ó. Olha que interessante, ó. EMA 20, 50, 100, 200 alinhados. Ele já veio fazer um segundo teste aqui na EMA 200. Eu estou identificando aqui, olhando para esse gráfico agora, um ombro, cabeça a ombro invertido no gráfico de 4 horas. Isso aqui é uma tendência linda, tá? Olha só o que o ativo está fazendo. Muito provavelmente ele vai vir pegar alvos mais em cima aí nas próximas horas, tá? Eu estou vendo só esse alvinho aqui, esse topo, numa hora aqui em 0,285, tá? Mas aí, para eu pegar alvos maiores, o que eu vou? Eu vou para o gráfico de um dia e vejo como é que está esse ativo aqui. Vamos lá, o gráfico de um dia, eu percebo que, na verdade, isso aqui que eu achei que fosse somente uma liquidez é um topo. Então, se é um topo, eu ponho de amarelo para identificar que é um topo, tá? Identificado aqui ombro, cabeça, ombro, inclusive no diário, né? Muito provavelmente esse ativo nas próximas horas vai vir buscar esse topo aqui, tá certo? Muito provavelmente esse ativo vai vir para cá. Como eu já falei nos outros vídeos, eu não gosto de traçar alvos acima do que eu não estou vendo. Então, eu parto da premissa que o ativo ele vem buscar a liquidez desse topo e vai fazer uma correção. Então, o meu alvo, a princípio, seria o topo, tá certo? Então, eu passo aqui para o 4 horas e vejo se é interessante a relação risco-retorno, tá? Qual seria o meu stop? Deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar. O meu stop ficaria abaixo desse fundo aqui, tá? Imediatamente abaixo aqui da EMA 200 no 4 horas, porque se ele perde a EMA 200 no 4 horas, muito provavelmente ele perdeu a tendência de alta dele, tá? E vejo com a régua se vale pelo menos um 1 para 1 aqui. Deixa eu ver. Aqui eu tenho, por exemplo, 10,5% no stop para um possível alvo de 16%, 16,5%. Seria mais ou menos 1,5 para 1. Seria válido a entrada, tá? Eu não vou entrar porque eu já entrei em vários ativos aqui, tá bom? Que o aplicativo me indicou em tendência de alta, mas eu estou explicando aqui o meu racional e como esses aplicativos me ajudam a tomar a decisão na entrada, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês agora, por exemplo, eu tenho um aplicativo também de tendência de alta no diário. Nesse exato momento, nós temos 10 ativos em tendência de alta no diário. Para você ver, enquanto o Bitcoin está batendo cabeça entre as médias, tentando subir e tal, nós já temos ativos consolidados em tendência de alta, tá certo? Então, por exemplo, eu vou mostrar um ativo aqui que entrou em tendência faz um dia, desde o dia 23, né? Na verdade, 1 para 2 dias, que é o VVV-USDT. Tá? Então, deixa eu ver aqui o VVV-USDT, eu estou com ele aqui já anotado na minha tendência de alta do diário, tá certo? E quando eu passo aqui para o gráfico diário da VVV, o que a VVV está me dizendo aqui, segundo esse gráfico diário? Primeiro, condições pré-estabelecidas para uma tendência de alta no diário, que é a mesma condição que eu uso para 1 hora e para 4 horas, que são as médias alinhadas, 20, 50, 100 e 200 alinhadas para baixo, preço do ativo acima da EMA 20. Só que tem algo interessante aqui, né? O que a VVV fez no diário? Ela foi para cima, fez um pullback aqui na EMA 20 do diário e já rompeu uma acumulação. Isso fica claro para mim quando eu passo por 4 horas, tá?
No 4 horas, o que a VVV fez? Ela veio aqui, entrou em tendência de alta no 4 horas, fez um pullback na 50, fez que ia, pegou a liquidez do topo, voltou na EMA 200, fez uma acumulação, a acumulação que eu digo, ó, ela faz nitidamente uma linha de tendência de baixa e faz um rompimento, tá? Com um reteste na EMA 200 do 4 horas. Então, para mim, isso aqui é entrada de trade, tá? E eu já fiz essa entrada no trade, quando ele fez essa vela aqui, eu entrei, ela tá fazendo um pullbackzinho aqui agora, mas nada demais, tá bom? Meu stop ficou aqui em 3, meu primeiro alvo em 5,69, tá certo? E muito provavelmente nas próximas horas, como a VVV é um ativo em tendência de alta no diário, ela pode acumular aqui, reacumular, mas eu espero que ela vá, pelo menos, nesse segundo alvo que eu marquei aqui, em 8,90, tá? E como é que eu peguei esse alvo? Aí eu vou para o diário, eu volto no diário e vejo onde é que tem um topo, o último topo no diário. Você vê que ele tem aqui esse topinho, tá? Aqui em 5,22, mas como é uma tendência diária, eu assumo que muito provavelmente ele vai fazer um movimento mais forte, tá? Então eu espero que ele venha até pelo menos nesse topo aqui em 8,95, tá? E aí, para mim, é um trade muito positivo, porque eu tenho um risco de 30, 31% para um alvo de 106%, dando um trade aí de 3 para 1, tá certo? Então, é assim que eu estou fazendo minhas análises hoje com a ajuda desses aplicativos, tá? Inclusive, eu desenvolvi ontem, tá em fase de teste, o Trend Scanner de baixa de 4 horas, tá aqui, vou botar aqui em primeira mão para vocês, ó. Ele identificou 435 ativos em baixa, segundo o meu setup no 4 horas, tá? De 4 em 4 horas ele atualiza no automático e me mostra quais ativos estão perdendo a tendência ou estão abaixo da EMA 20 no 4 horas com as médias alinhadas. E eu uso a técnica inversa, né? Se para alta precisa estar alinhado 20, 50, 100 e 200 e o preço do ativo está acima da EMA 20, para baixa eu uso a tendência inversa. O ativo precisa estar abaixo da EMA 200, da EMA 50, da EMA 100, da EMA 50, da EMA 20 e o preço está abaixo da EMA 20, tá? E da mesma maneira eu gosto do pullback, ele faz o pullback e o programa me avisa exatamente quando ele retornou para baixo da EMA 20. É isso que esse programa faz, me dando possíveis entradas de shorts em ativos, tá? Eu não tenho que ficar me preocupando somente com o BTC. Hoje, na Bybit Futuros, para vocês terem uma noção, tem mais de 480 ativos, tá? E eu tenho aqui esses programas rodando para mim 24 horas por dia, de 1 em 1 hora me dando alertas, no caso de 1 hora, de 4 em 4 horas me dando alerta de alta e de baixa, e o Trend Scanner diário me dando alertas também de ativos que estão em alta no diário, que confirma muito mais a tendência para mim, e eu vou comparando se ele está em alta no diário, no 4 horas, numa hora. E é assim que eu vou fazendo meus trades e acompanhando as tendências do ativo junto com esses aplicativos aqui, tá certo? Para a gente finalizar esse vídeo, vou analisar aqui o sinal que ele me deu aqui, ZBCN, USDT, tá? São ativos que se eu não tivesse esse aplicativo eu jamais conseguiria ver, porque são 480 ativos, é humanamente impossível, tá? E quando ele me dá esses alertas, eu vou nesse ativo aqui e vejo como ele está. ZBCN USDT, ele disse que entrou na tendência de alta de 1 hora. Então vamos lá aqui. ZBCN USDT.P na Bybit, tá? E ó, você vê que o sinal para mim é muito válido porque as EMAs 20, 50, 100, 200, a 100 e a 200 quase juntas aqui, mas o aplicativo já me deu o sinal, tá bom? Não é um ativo que eu vou entrar agora, porque ele está retestando esses topinhos aqui, mas é um ativo para eu botar no radar, porque muito provavelmente nas próximas horas as médias elas vão se expandir, ele vai vir fazer um pullback em alguma média, e quando o ativo retornar para a EMA 20, o próprio sistema vai me avisar.
E aí quando ele me avisar, muito provavelmente será uma oportunidade melhor para trade, tá certo? Então é isso, meus amigos. Diz aí se para vocês seria interessante ter esse tipo de aplicativo avisando de hora em hora, dando alertas para vocês de quais ativos entrarem em alta e entrarem em baixa. É interessante ter isso. Eu como trader, tá mudando completamente o meu game, completamente o meu jogo, ter esses sinais de hora em hora no automático, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, se é interessante para você ter esse sistema, se você é trader também, opera futuros, opera Bybit, comenta aí, eu quero esse sistema, para eu saber se você está interessado nesse sistema e se vai ser tão proveitoso para você quanto está sendo para mim também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. É isso, valeu, até mais.